Oi, esse é o último programa do ano, é o último consultório de família do ano e nós queremos agradecer a você por ter ficado com a gente durante todo esse tempo e por ser parceiro nosso e certamente continuarmos juntos nesta jornada. E eu agradeço demais a você pelo carinho, pela resposta de todos os dias. Ao longo do ano, nós enfrentamos muitos desafios. Eu enfrentei os meus, você enfrentou os seus. E todos os dias nós tivemos a oportunidade de conviver com estes desafios, tendo que tomar uma decisão. Continuar como estávamos vivendo até então, nos amedrontarmos, fugirmos ou, quem sabe, desistir. Enfim, decisões foram necessárias. Eu espero que o consultório de família tenha ajudado você a tomar decisões importantes para a vida. Eu quero crer que cada encontro nosso foi um encontro especial para fazer você pensar na vida, repensar as suas próprias atitudes e desejar algo melhor, algo novo. Quero crer que você aproveitou cada oportunidade. Quero crer que algo mudou em você e no seu coração. Hoje, mais uma vez, eu vou convidar você a repensar a vida, até os seus valores. Muitas vezes nós focamos muito no que pensam ao nosso respeito, focamos muito no que temos de bens materiais, nos preocupamos muito até com a nossa aparência física, com a nossa beleza, com a roupa. Muitas vezes nos preocupamos com coisas que são importantes, mas se olharmos mais de perto e dermos um pouquinho de atenção, não são essenciais para viver. Aqui na Novo Tempo, já em outros programas, e já faz algum tempo, que nós já falamos, comentamos, você já assistiu matérias a respeito da vida de uma menina que tem sido um símbolo de luta, de força, de fé. O nome dela é Vitória. Ela tem 20 anos de idade. Desde que nasceu, é uma guerreira. Muitos médicos disseram que ela não iria sobreviver. Mas ela está com 20 anos agora, para contar de uma vida de desafios e desafios enfrentados diariamente. Mas você vai ver comigo a força que ela tem. Você vai ver mais uma vez. Muitos de vocês já conhecem um pouco da história dela. E eu fiz questão de trazer a Vitória aqui para meio que resumir todos os desafios que nós enfrentamos durante o ano. Você enfrentou problemas de doenças, problemas financeiros, problemas na sua vida pessoal, no que diz respeito aos seus relacionamentos, vontade de desistir, perdeu pessoas queridas, chorou, sofreu, fez sofrer, fez chorar. O nome dela é Vitória Martins. Ela tem uma doença grave, extremamente grave. Chama-se epiderme bulhosa e ela tem feridas por todo o seu corpo, externamente e internamente também. Mora numa casa simples em Florianópolis, melhor dizendo, em São José, não é? E ali em São José eu fui visitar a casa dela. Um lugar simples, uma família simples, mas com uma história incrível para ensinar a mim e a você que o mais importante da vida é ter fé. Acompanhe comigo. E aqui estou eu, com a Vitória. Ingrid Vitória Aparecida Martins. Tem 20 anos de idade, acabou de fazer agora no 20 de dezembro. Muito obrigada, viu, por nos receber aqui na sua casa. Como você está? Bem, graças a Deus. Bem mesmo? Muita gente no Brasil já conhece você. Você já foi inspiração e é inspiração para muita gente.
Então, para mim é um prazer vir aqui e fazer esse último programa do ano com você, para falar, sabe de quê? De força, de coragem e fé. Como você se vê dentro desses 3 quesitos que eu lancei agora, força, fé e coragem? De onde vem isso que você inspira a gente a sentir? Vem de Deus, primeiramente, né? Porque Deus nos deu a vida e Ele, pra mim, Deus sempre está do meu lado, me dando força, e Ele segura na minha mão também minha família, que fica sempre do meu lado, que tira sempre um sorriso meu quando eu tô abalada. Mas como é a Ingrid? A Ingrid é uma menina de personalidade mais frágil ou ela é forte? Você recebe dos outros mais ânimo ou você anima mais? Porque todo mundo me diz que, olha, a Vitória é uma fortaleza. Como você se vê nesse sentido? Eu me sinto forte, assim. Eu gosto de animar as pessoas. Até quando eu vou pro hospital, né? Eu chego, tem uma enfermeira lá que ela olha pra mim e diz: "Ah, a Ingrid chegou." Todo mundo começa a gritar: "A Ingrid chegou." E pra elas me falaram que é uma alegria quando tô lá, porque muitas vezes quando tem alguma criança que teve 2 casos que eu presenciei de meninas adolescentes, né? Normais aos olhos humanos, só que tentaram um suicídio. Deus fez com que eu fosse pro hospital, tava bem, mas foi... E quando eu cheguei lá, elas falaram: "Ingrid, tem uma menina que precisa conhecer você." E contou a história, eu fui e conversei com ela desabafou e disse que foi Deus que colocou eu ali para falar. Então você está me dizendo que você foi ao hospital, tendo toda a limitação que você tem, tendo que ir ao hospital com mais frequência por causa da medicação, do tratamento que você faz. Ao chegar lá, você foi chamada pela enfermeira para ajudar 2 meninas que haviam tentado suicídio. É isso. E você vê nisso a mão de Deus, inclusive, conduzindo a tua vida para ajudar outras pessoas. Você enxerga isso? Sim. É. Ou seja, você não é uma coitadinha. Não. Isso não existe na tua vida. Não. Pobrezinha, que dó. Pode ser que alguém agora esteja assistindo a gente, quer dizer, tem muita gente assistindo a gente, assim. Aí uma pessoa pode dizer assim: "Ai, tadinha, pobrezinha dela." Isso não te pertence, né? Não. Depois que a pessoa, a primeira impressão me vendo é óbvio que vai ser essa, né? Mas depois que me conhece, vê que eu, apesar de tudo, tenho confiança, porque Deus está no controle e faz com que eu me solte, não fique aquela criança coitadinha como todo mundo acha que eu deveria ser, né? Então, de coitadinha você não tem nada, né? Tem muita força e muita coragem. Eu acho incrível, eu fico contagiada, eu me disponho a aprender, a querer ouvir, a querer, sabe, beber nessa fonte de vida que faz uma menina aos seus 20 anos, tendo uma experiência de vida muito dolorosa, enfrentando hospitais, tratamentos, agonias. Se você pesquisar melhor, inclusive outros vídeos que contam mais a respeito da doença que a Vitória carrega, essa doença que, sabe, expõe, inclusive, a sua aparência, que a torna, quem sabe, ao olhar de algumas pessoas, muito diferente, de enfrentar, inclusive, esse olhar, às vezes até de preconceito, de receio. Ainda vamos falar um pouquinho sobre isso no programa. É uma menina que se olha no espelho e aprende a se amar, aprende a se respeitar, aprende a ir além das suas limitações. O nome dela não poderia ser outro, né? Tinha que ser Vitória.
E aí, quando eu estive ali na casa dela, compartilhando daqueles momentos na sua simplicidade, no seu jeito meigo de falar, mas sem perder a firmeza. É uma menina muito firme, é uma menina constante na perseverança, na busca de se superar a cada dia. Num momento, a mãe dela me disse que muitas vezes ela passa a noite sentindo muita dor. As feridas no seu corpo, dolorosas, sangram por fora e sangram por dentro. Há dias que ela nem consegue comer, porque o esôfago, os seus órgãos internos também carregam feridas, bolhas de sangue. É muito dolorosa a experiência da Vitória. Mas ela não reclama, não pragueja a vida, não despreza a condição que tem e nem ao menos fica chamando, pedindo socorro, mamãe, vem me ajudar. Eu disse, mas Vitória, por quê? Ela disse, eu sei que vai passar. Vai passar. E o que me adianta ficar gritando, chamando, pedindo? Eu sei que vai chamar. É emocionante. Por isso que não é uma coisa de olhar e dizer, pobrezinha, coitadinha, que sofredora que ela. Sim, ela é sofredora. Mas pobrezinha, coitadinha, de maneira nenhuma. Nas horas que eu fiquei ali na sua casa, conversando com a sua família, nem ao menos ela é tratada como coitadinha e nem ela se coloca nessa posição. Me dizia que vai para o médico toda arrumada, toda bonita, até para que a médica ou os médicos que cuidam dela, não digam, não a vejam tão debilitada e então me indiquem para uma internação. Não, não. Ela mesma disse assim, eu vou toda perua. Ela tem um humor incrível, é uma linda. Por isso que eu escolhi essa história, para nós fecharmos essa série de programas feitas todo ano, durante todo o ano, para inspirar você, para motivar você. E peço a você, desde agora, que não olhe para a história da Vitória e para ela e veja nela uma pobrezinha de uma menina coitadinha. Não, você olhe para ela como eu olhei, como tantas pessoas já compartilharam de olhar para ela e ver uma inspiração. É isso, uma inspiração. Se ela suporta a dor e ainda consegue sorrir, ainda consegue falar de Deus, ainda consegue experimentar a sua fé, você consegue, claro. Obviamente que as dores são diferentes, que a estrutura de cada um é diferente, que a resiliência de cada um de nós é diferente. Mas ela é uma inspiração justamente para dizer que se no limite da dor dela, ela consegue suportar feridas por dentro, feridas por fora, sangramento, internações, medicamentos, tratamentos dolorosos. Por que você não pode? Porque você é mais fraco? Porque você é coitadinho, coitadinha? Não. Vamos olhar para frente, para o que virá, para os meses que virão, para as oportunidades que virão aí pela frente. Vamos deixar de olhar para as quedas acontecidas durante este ano, para os desafios que foram reais, dolorosos, mas a gente pode mais. Sabe, eu perguntei para a Vitória. Vitória, alguma vez você se sentiu revoltada e praguejou contra Deus? Olha o que ela disse. Ô, Vitória, em algum momento você chegou a ficar revoltada com Deus? Não. Nunca passou pela sua cabeça assim, revolta, um sentimento ruim com Deus? Você nunca pensou em negar a fé? Não, depois que eu descobri Deus, a Igreja Adventista, né? E me batizei e eu vi que Deus tinha um plano maravilhoso na minha vida e que Ele ia me confortar de qualquer forma e que era só esperar só um pouquinho que Ele sempre estava do meu lado e que isso ia passar. Então, antes, quando eu não tinha fé, não conhecia, eu ficava pensando por que eu nasci assim. Mas depois
eu vi que era propósito de Deus, que Ele tinha um objetivo, porque Deus não faz nada que a gente não possa suportar, Ele não dá nada que a gente não possa suportar. E eu vejo que eu devo perguntar, não o porquê, mas sim para quê, o que eu devo fazer, o que Deus quer que eu faça para que Ele volte mais rápido, para que isso acabe. Porque eu sei, eu posso estar sofrendo, mas eu sei que um dia haverá um lugar que eu não vou sentir dor e que vai ser um lugar maravilhoso. E também eu penso que se aqui fosse tudo perfeito, se não houvesse sofrimento, a gente não ia querer ir para o céu. Nós não íamos querer conhecer a Deus, acreditar que Ele vai voltar a ficar, ia querer ficar nesse mundo de sofrimento e tristeza. Então eu vejo que Deus tem o melhor para mim. Agora eu quero ficar mais pertinho da Vitória e saber de você se é verdade que você assim é muito bem-humorada, com os seus irmãos você tem muita autoridade, põe ordem na casa. A Vitória é assim mesmo, com essa personalidade toda? Sim, sou o braço direito da minha mãe. O braço direito da sua mãe? Eu ajudo, eu sou muito extrovertida, assim, e um pouco irônica, talvez. Divertida, irônica, É, responsável, tem as atividades na casa, você participa. sim, eu tenho meu pequeno grupo de adolescente, a maioria é menina. Uhum. Daí pensa, um monte de menina unida, né? Todas amigas. Todas, assim. Então, eu sempre, pra chamar a atenção delas, tem que ser uma coisa mais descontraída, mais extrovertida. Então, a gente faz noite do pijama, e tudo é Dolly. A Dolly estudo, a Dolly, que é o pequeno grupo, né? Pequeno grupo de Adolly, que é adolescentes. E aí você faz graça, brinca com elas. Sua mãe disse que você também faz muita graça em casa, faz piada. Como que você consegue trabalhar esse humor? Você ri das suas próprias limitações? Você consegue fazer isso? Consigo. É porque, não sei, é uma maneira que eu faço com que eu me distraia e também, pra que ficar o tempo todo reclamando, sério, isso desanima até, e fica mais difícil de fazer amizade, da pessoa chegar, porque a pessoa, a adolescente principalmente, já tem um pouco de receio de chegar, né? Porque pensa, a menina, coitada, tem esse problema, e se chegar assim e já ver uma cara séria, uma cara depressiva, desanimadora, é difícil para aquela pessoa. Então, eu achei a melhor forma de fazer com que pudesse me aproximar dos adultos, das crianças, todos. E elas se sentissem bem ao seu redor, né? Que as pessoas estivessem bem junto de você. Sim, descontrar e ela se surpreende. E é engraçado e divertido, a gente fica mais... Eu gosto de ser assim, irônica, brincalhona. Você gosta de você mesma? Você se olha assim no espelho e diz, eu gosto de mim. Agora sim, teve épocas que eu não... Na adolescência não me aceitava muito, ficava um pouco frustrada, mas agora não, agora eu vejo que eu sou o que sou, eu não vou mudar. Eu sou assim, a pessoa tem que aceitar e... E você se aceita, você se ama. Porque eu tenho que me amar para depois os outros poderem me amar também. E se a pessoa... gostam de mim do jeito que eu sou. Ai, dá vontade de agarrar a Vitória, isso que é verdade. E eu não posso agarrá-la porque ela tem uma fragilidade importante na pele, como dissemos no começo do programa. Vitória, como é mesmo? Repete o nome da sua enfermidade? É hiperdermólise bulhosa distrófica.
E há um tempo atrás começou uma campanha muito importante para o seu tratamento. Você iria para os Estados Unidos, seria feito um transplante de medula, só que não aconteceu ainda. Todos nós estávamos muito esperançosos. Quando não aconteceu ainda, a pergunta é: como você lidou com a frustração? Com aquela expectativa toda que não aconteceu, como você ficou? Fiquei um pouco assim, desapontada, porque foi tudo muito rápido, né? No começo. E depois foi parando e... Só que eu vi que eu não podia desanimar. E que tinha que fazer algo, continuar vivendo. Porque se não tivesse surgido essa ideia de fazer o transplante, eu estaria vivendo normalmente. Então eu pensei deixar nas mãos de Deus, que se for da vontade dele vai acontecer. Então eu resolvi retomar aqui meu pequeno grupo, que eu tinha parado pensando que ia viajar. E voltou a viver normalmente. Voltei a viver. Se acontecer, aconteceu. Aconteceu. Essa foi a sua decisão. Sim. É verdade que você voltou a fazer o pequeno grupo também muito em função da sua irmã, da Maria Eduarda? Que estava um pouco à parte e você ficou com medo de que ela tivesse algum enfraquecimento na fé e você, preciso voltar a atuar para ajudar a minha irmã. Passa por aí também, ajudar o outro faz você ficar viva, continuar viva, para cima. Sim, porque a Maria Eduarda, ela sempre é uma irmã companheira, né? Então teve vários sábados que eu não podia ir na igreja e ela ficava comigo. E como ela é uma adolescente, faz com que se afaste. E então eu pensei, não, eu tô firme na fé, firme com Deus, porque eu dependo de Deus e sei, a Maria Eduarda, eu tentei me colocar no lugar dela, né? Que você é mais velha que ela. Sim, né? Ela tem 14 anos. E aí você conseguia perceber essa necessidade dela, espiritualmente falando, e aí você voltou ativa. Vamos fazer um pequeno grupo, chamar as meninas e vamos estudar a Bíblia. Sim. Vitória, parece que o que move a tua vida é amor. Amor de Deus para você e seu amor pelas pessoas, pela família. Sua família é uma família muito bonita, vocês são muito unidos. A tônica da tua vida é amor. Sim. Foi até ontem, eu e a minha mãe, a gente estava conversando e eu estava contando para ela do projeto que eu quero fazer, né? E a gente se lembrou que a primeira coisa que o médico falou para ela quando ela estava desesperada, sem saber o que fazer comigo quando eu nasci, porque é uma doença nova, ninguém sabia. Ele disse que só dependia do amor dela para que eu vivesse. E ela disse que foi isso que aconteceu. Ela me amou e daí eu tô aqui até hoje, né, com o amor dela. E vai ficar por muito tempo, princesa, por muito tempo. Se depender de amor, gente que nem te conhece de perto te ama. Eu tô aqui conversando com você pouquinhas horas, um pouco menos de uma hora, e eu já fico amando você assim, só de estar perto, vontade de ficar te ouvindo e acompanhando também seus momentos difíceis, amando você. Tenha muito amor na sua vida para você continuar vivendo e fazer outros pensarem a respeito de amar o outro. Entende o que eu estou te falando? Entende que nós estamos ouvindo dessa menina? É um recado muito grande de força, de fé e de coragem, tudo que a gente precisa para o ano que vai começar, para toda a nossa vida, para a nossa existência. Eu sei que estou falando para você aí do outro lado e é um universo, melhor dizendo, de pessoas, cada um com a sua história, cada uma com a sua cruz, cada uma com o seu desafio.
desafio, cada um de nós com as suas expectativas. Mas sabe, o que me faz trazer esse tema no último programa do ano é de ver tanta angústia real, tanto sofrimento físico, emocional, mental, e muita gente desistindo, meio que jogando a toalha e dizendo, não aguento mais, não suporto mais, e se entregando. É assim, fazer o quê? Aí eu vou até uma menina e aprendo com ela que, apesar dos pesares, ela está o tempo inteiro dizendo, eu não desisto de viver. Eu creio e eu vou vivendo dia após dia pela fé. Ela disse lá no comecinho, de pronto, Deus me ajuda, Deus está comigo, Deus está do meu lado. Eu vou ajudar a minha irmã, porque a minha irmã é mais nova, ela tem 14 anos, eu estou bem na fé, mas ela precisa mais. Então essa menina convida suas amigas, as meninas da igreja, as meninas da vizinhança, e elas se reúnem num lugar muito simples, no lugar onde agora é um lugar de reunião, mas outra hora era o lugar onde ela morava, até que um grupo de jovens se reúne e arregaça as mangas e não somente de dizer que ama nas redes sociais ou de posar de bonito nas redes sociais, faz algo em prol de alguém e arrecada recursos, dinheiro e mão de obra e constrói uma casa. Aquela casa que apareceu inicialmente também foi um presente de pessoas que amam de verdade, na prática, de fato e de verdade. E aí essa menina conclui dizendo que ela vive por causa do amor. Porque quando um médico lá atrás, dizendo à mãe dela que, frente ao diagnóstico tão grave, somente uma coisa poderia manter esta menina viva: o amor. Nós vamos para o nosso intervalo bem rápido e na volta tem mais. Tem mais de ouvir de um coração que carrega muito amor, muita fé. Eu convido você a ficar com a gente aqui no Consultório de Família, um lugarzinho para a gente pensar a respeito da vida. Um beijo e até já! Estamos de volta, esse é o seu consultório de família e a cada semana você sabe que nós abrimos as portas do consultório, abrimos aqui a oportunidade de você chegar junto e sentar aqui comigo, como você me deixa sentar, chegar aí pertinho de você na sua sala ou em qualquer outro lugar. Tem gente acompanhando a Novo Tempo de tantos lugares. Obrigada, você que é internauta também, nós estamos o tempo inteiro querendo ficar junto de você e dividir esperança, dividir paz, compartilhar o amor de Deus. Nesse último programa do ano, eu escolhi trazer uma história forte, mas principalmente para fazer um resumo de tudo o que nós quisemos dizer para você ao longo do ano, a respeito de não desistir, a respeito de ter coragem, a respeito de alimentar a sua fé, de praticar a sua fé, de não se entregar frente aos desafios, porque não tem vitória para quem desiste no meio do caminho, não tem coroa, não tem medalha, não tem reconhecimento, não tem, desistiu, perdeu a oportunidade de ser vitorioso. E eu convido você a pensar em cada palavra dita neste programa e decidir ao final dele, como é sempre um desafio que eu faço a você, praticar coragem e fé, com muito amor, com muita perseverança, sabendo de que Deus é com você e Deus é por você. Nós estamos contando a história da Vitória Martins, uma menina de 20 anos, mora em São José, ali na Grande Florianópolis, e tem uma história muito conhecida já de muito tempo, mas eu mesma quis ir lá desta vez e não resisti. Eu a trouxe para sentar aqui comigo no meu sofá, juntamente com a sua mãe, Aldaíra. Bem-vinda, meninas, prazer tê-las aqui. Sim. Tudo bem, Aldaíra? Tudo bem. E você, Vitória, tudo bom com você? Tudo bem. Tudo bem. A Aldaíra vai ficar usando o microfone para ela e para a Vitória, dividindo com a Vitória, porque a Vitória não tem condição de pegar no microfone, então por isso que vai ficar assim a mamãe mais uma vez ajudando. Você é aquela mulher que ouviu de um médico uma frase espetacular. Eu vou pedir para rodar o VT agora, porque foi quando eu ouvi de você lá na sua casa.
e é uma sentença de vida. Roda. Por ser uma doença nova, o que você ouviu dos médicos? Quando ela recebeu alta, a médica que acompanhou ela, que deu o diagnóstico da doença até, ela me disse, ó, leva para morrer em casa. Ela não tem mais que 2 meses de vida. Falou bem assim. E em seguida entrou um médico residente, né, bem jovem assim, e eu tava com a minha filha nos braços e eu tava assim, eu vi aquilo, foi um choque assim. Mas quando ele entrou, eu perguntei para ele, doutor, o senhor também acha que a minha filha não tem mais que 2 meses de vida? Daí ele olhou para mim sorrindo e disse, só depende do teu amor. O teu amor pode curar ela. Né? E daí eu acreditei naquilo e saí de lá feliz e acreditando. E quando eu passava, as pessoas olhavam, os enfermeiros, os próprios médicos, assim, com pena, né? Desacreditados, e eu com muita esperança, né? E assim ela trouxe ela para casa. E já são 20 anos de vitória. 20 anos, graças a Deus. Então, Aldaíra, essa sentença de vida que o médico te entregou, que um médico te entregou depois de tantos outros dizerem que a Vitória morreria, fez você sair dali com esperança, né? Mas você era muito jovem, menina, e estava com aquele desafio agora nos braços. Como você foi superando o seu dia a dia como mãe, como mulher? Eu não tenho dúvida que Deus me preparou para aquele dia, para desde que quando eu tive ela, quando ela nasceu, né, com essa doença, que foi uma surpresa para mim, e para ouvir aquele diagnóstico assim duro, triste, mas depois, passando os dias, os meses, os anos, e hoje olhando para trás, eu não tenho dúvida que Deus me preparou para aqueles dias, né, para esses dias, para tudo que eu vivi até aqui. E o amor eu fui aprendendo com a Vitória. Até então, eu acredito que eu tinha uma visão pálida do que realmente é o amor. Mas depois que eu tive a Vitória, eu conheci o que é o verdadeiro amor e como que se vive um amor de verdade no dia a dia, independente das circunstâncias. Como que se aprende? Quando você diz assim, eu fui aprendendo com a Vitória, essa pessoinha incrível que está aqui com a gente, como você foi aprendendo? Não sei se eu saberia explicar, ele vai acontecendo, definir. Ele né? vai acontecendo. A cada dia, a cada olhar, eu sempre vi um olhar muito brilhante, muito forte, muito corajoso nos olhos da Vitória. Desde que eu conheci, desde que a vi a primeira vez, né? E eu recebia força desse olhar. E claro que Deus sempre a usou, né, para me fortalecer também e para me dar a esperança que eu tenho, né, até hoje. E daí no dia a dia ela crescendo, uma criança feliz, uma criança emocionalmente assim saudável, foi normal para mim. Foi normal, foi bom, foi feliz. Depois veio os irmãos dela também e nós fomos nos tornando uma família normal. Uhum. Toda mãe, quando tem uma filha, uma menina, quer fazê-la uma boneca, né? Um lacinho, por mais simples que seja pobre, seja rico, não importa. Você quer enfeitar, quer brincar, com o menino também, mas a menina tem mais essa propriedade. Está vendo ela aqui de casaco rosa e, enfim, quando vai para o médico vai toda linda, toda arrumada, etc. Você às vezes sentia a tristeza de o olhar dos outros sobre a Vitória, não ser aquele olhar, ai, que lindinha, que bonequinha, que no parquinho, brincando no aniversário, o que quer que seja. Para você como mãe, como é que você lidava com a frustração nesse sentido? Sim, eu sentia um olhar de preconceito muitas vezes, né? De medo até que a doença fosse contagiosa, de julgamento, né? Muitas pessoas não perguntavam, ou algumas até falavam, ela se queimou, você deixou ela se queimar, ela está assim, meio que me culpando. Então, e como você reagia?
Eu sempre cuidei muito dessa parte emocional, assim, e como eu sempre estava com ela, eu nunca demonstrei, assim, um constrangimento para não passar isso para ela, né? Para ela não se sentir mal, assim. E você, Vitória, você chegou uma hora que você já grandinha percebia que as pessoas estavam olhando estranho, assim, ai, que essa menina tem, puxava o filhinho para cá para não encostar em você. O preconceito existe, né? Como você foi aprendendo a lidar com isso? Eu deixava assim, quando vinham perguntar, eu respondia, né? A doença, tudo, mas teve uma época que eu ficava um pouco assim e falava o nome rapidinho, né? Daí eles não entendiam, deu um probleminha de pele e já vai sarar. Era assim que você falava. E com os olhares eu fingia também que não via, porque era o que eles faziam, né? Muitas pessoas olham, querem saber, mas finge que não estão nem aí, então eu também fazia o mesmo. Que interessante, você fala, inclusive quando eu gravei com vocês também, no outro momento, você fala sempre a respeito da saúde mental, que você sempre quis que a Vitória tivesse uma mente saudável, que ela... como você foi aprendendo a ensiná-la sobre isso? Porque você era muito jovem, você estava lidando com esse desafio de cuidar de uma menina em uma situação tão delicada, mas também tem outros filhos, né? Você tem outros filhos, você tem um marido, sua casa, trabalho, muita coisa para você lidar. O que foi fundamental assim para você a cada dia e para não perder de vista essa saúde emocional sua, da Vitória e da família? É uma coisa assim que já é minha, assim, muito forte, né? De acreditar, de ter esperança e de cuidar do lado emocional, porque a nossa mente é que determina tudo à nossa volta, né? O que a gente pensa, o que vai refletir naquilo que a gente faz. Então, eu acredito que foi Deus sempre me dando sabedoria, né? Mesmo sem eu saber, sem eu conhecer um Deus tão grande que hoje... graças a Deus, a minha família serve a esse Deus, né? Até então eu não conhecia, mas sabia que existia um Deus e não tem dúvida que Ele sempre esteve comigo. E o fato de vocês terem dificuldades financeiras, vocês moraram em situação de risco até, numa situação bem difícil, além da doença, faltar dinheiro? Sim, teve uma época muito difícil. Quando a Vitória era menor, meu esposo sempre trabalhou, teve 2 empregos, né? E eu mesmo cuidando dela, eu sempre fazia alguma coisa em casa, sempre também adquiria uma renda, né? Mas chegou uma época que ela começou a internar, e aí ela já tinha os 2 irmãos, o Cauã e a Maria Eduarda, e a situação foi ficando complicada, assim, porque nós mudávamos muito de cidade, até de estado, procurando tratamento, lugar. Daí, nessas mudanças, nós perdíamos emprego, né? Meu marido, inclusive, né? Principalmente ele, né? Mas aí vocês enfrentavam o desafio da falta do dinheiro, da falta dos recursos e tocava a vida. Sim, com certeza. Sempre com coragem. Sempre, sempre. O mais importante era nossa família, nossos filhos, né? Então, nós não podíamos desanimar diante deles tão pequenos que ainda depende de nós, né? Por isso que o tema do programa é força, fé e coragem. Você e Vitória, né? Em homenagem a você, né, Vitória? Vocês, há pouco tempo, viveram a grande expectativa do transplante de medula. E o Brasil, a igreja, pessoas queridas, empresários, gente se envolveu. A Raquel Ellen trabalhou aqui com a gente, foi um braço forte nessa campanha. Um beijo, Raquel. Mas aí não aconteceu. Por quê? Sim, foi um movimento muito grande, né? Até aproveito a oportunidade para agradecer pessoas que acreditaram no sonho, né? No sonho da Raquel Ellen, primeiro, né? Que levou para nós. O Dr. Ben Carson, o Dr. Hamilton Afonso, né? São pessoas que acreditaram no sonho dela e nós não desistimos ainda. Nós não temos a medula compatível, ainda não foi encontrada. Tem os recursos, levantou-se o montante financeiro, mas a pessoa, o doador, ainda não. Ainda não. Então, como disse a Vitória, nós entregamos nas mãos de Deus. O que era para
da parte humana para ser feito, foi feito. Pessoas se moveram, se movimentaram, se doaram, né? Como a Raquel, Ellen e outros, né? Mas agora a gente está esperando em Deus. A hora que Deus achar que é o momento, Ele vai prover a medula, não temos dúvida. Sabe que na campanha, uma das coisas mais tocantes, assim, foi quando, pelo menos para mim, e eu imagino que para muita gente, porque comentávamos sobre isso, era o fato de o mote da campanha ter sido dado sobre o fator abraço, né? Sim. Que assim, por exemplo, eu não posso, me dá vontade, mas eu não posso pegar a Vitória e abraçá-la, porque ela se machuca. Não tem condição de abraçar, sabe assim, o que é essa menina que, frágil, pequenininha, ela não pode ser abraçada pela mãe, pelo pai, pelos irmãos. A gente dá aquele abraço frouxo assim, né? Mas não de apertar. E aquilo me tocou tanto. Eu fiquei assim, uau, nunca tinha parado para pensar de alguém aqui do meu lado que eu posso tocar, mas não posso abraçar, porque machuca, porque sangra. E aí por isso que vai se gerando essa coisa assim, de ela ser uma pobrezinha, coitadinha. Aí eu chego na casa dela e ela está aqui comigo e ela... Pra vocês terem uma ideia, deixa eu dizer para vocês uma coisa. Quando me veio a ideia de ir lá na Vitória e enfim, conhecê-la, ouvi-la para fechar esse programa no ano, aí eu falei com a mãe dela e quando a mãe, eu disse, fala com a Vitória. Aí ela fala com a Vitória. Quando falou com a Vitória, ela disse, sabe o quê? Em vez de ela vir aqui, por que ela não me leva lá? É isso, né, Vitória? Tem sonhos, sabe? Tem mais sonhos, né? Que escrever um livro, enfim. Você é uma alegria, sabe? Uma alegria. Ela conversando comigo e dizendo que quer escrever um livro. É isso, Vitória? O que você quer dizer no livro? Eu quero contar sobre a minha vida, assim, né? E também falar sobre esses olhares que eu sinto das pessoas para ver elas conhecer o meu lado e falar que eu também conheço o lado delas. Sei que é diferente. E dá para ver que, como eu não posso abraçar, né? Eu já falei um tempo atrás que um olhar, dependendo daquele olhar, um olhar já é um abraço, já é um sorriso. Então eu quero falar sobre isso, sobre minha vida. Assim. E você consegue digitar? Porque você tem a lesão nas mãos foi muito profunda, né? Seus dedinhos não se desenvolveram. Você consegue digitar? Sim. É? Que gracinha. Deus abençoe você muito, viu? E assim, na fala dela você já sente uma poesia, né? A poesia é muito de quem sente dor na alma e aí consegue, usando as palavras, traduzir um pouco disso em forma de poesia. E ela estuda, viu, gente? Tá em que ano, Vitória? Já estou terminando o primeiro. Que gracinha. E como é que faz? Não consegue ir à escola? A escola vai até ela? Sim, a escola vai. Ela, no início, ela ia na escola. Ela queria ir na escola participar, normalmente. Ela tentou uns 2, 3 anos, assim. Mas daí vai ficando cada vez mais difícil. Como a doença ela é distrófica, porque ela atrofia, né? Os pés, as mãos. Então, a dificuldade de ficar muito tempo numa posição, ele vai causando mais bolhas, né? Onde dobra o joelho, ficar muito tempo sentada. E daí a gente foi vendo a necessidade dela ter uma professora em casa. Porque daí o horário dava para intercalar, ia ser mais cômodo para ela, né? Menos sofrido. E existe uma lei, né, que provê isso, né, esse direito, né? E eu consegui. Eu percebi ali na sua casa que tem ar-condicionado no quarto dela. Sim. A Vitória não pode sentir calor, né? Não pode ficar muito tempo assim num ambiente quente, num lugar quente. Não tem condição. Não tem condições. Porque ela usa 2 curativos, né, em cima das lesões e mais faixa ainda para segurar, porque esses curativos eles aderem à pele, mas não ao ponto de ficar só eles e depois a roupa. Precisa faixas. Então, para que a roupa não cole na pele e não provoque ainda mais danos, aqui por baixo dessa roupa, ela tem
curativos e faixas. E faixas. Isso, e daí devido a isso ela sente muito calor. Daí os ferimentos, como uma queimadura, ele abafa, ele esquenta e ele também infecciona. Então, quanto mais frio o ambiente, melhor para ela. É isso. Feridas por fora, feridas por dentro. Mas um coração tão lindo, uma mente sã, um coração tão entregue a Deus, muito forte, inspirador. Aí nós fizemos ali um momentinho, né, na casa de vocês, e para ouvir o pai dela, fiquei muito sentida porque 2 dos irmãos estavam na escola e não deu para conciliar, mas eu ouvi o pai, a mãe mais um pouco, a irmã Maria Eduarda, que é uma fofa também, e tem um momento de muita emoção, quando a Vitória fica tocada mais uma vez por receber tanto amor de uma família tão especial. Pai, como é que você aprendeu a lidar com a Vitória? A Vitória, a gente, desde o nasceu, a gente sempre tratou uma criança normal. Criança como igual às outras. Então, nunca privamos de nada. Você é daquele pai, assim, que em alguns momentos ficou com muita dor, muita compaixão dela, que chegou a ficar triste, perguntar a Deus, por quê, meu Deus? Como que, nos momentos de crise dela, você enfrentava? Tentava demonstrar a minha força para ela, não ficando triste. Incentivando ela. Vai, filha, você consegue. Vamos tomar banho, assim. Até uma vez eu que preparei a banheira, tudo, para ela tomar banho. Teve épocas assim que era muito difícil para ela, né? Ela sentia muito mais dor, tinha muito medo de sentir dor e tudo, né? Os ferimentos eram maiores, eram mais abertos, assim. Mas de alguns anos para cá ele foi diminuindo, né? Ela, na verdade, assim, ela foi acostumando, né? E administrando melhor a questão da dor e do banho. Embora até hoje, assim, ela não sente não se sente confortável com tomar banho. Isso não dá um alívio, um descanso para ela. Depois fica doendo ainda, ardendo, tudo, né? Mas ela já tá conseguindo administrar melhor essa questão. Tem pais que têm filhos com deficiência e tem muito medo que esse filho seja exposto e passe por algum constrangimento, alguma situação difícil na escola, etc. Vocês passaram por isso também? Como vocês lidaram com essa exposição da Vitória? Nós não tivemos dificuldade nenhuma com isso. Porque como nós tratávamos ela normal, dentro de casa, o mais normal possível, claro, com cuidados e tudo, né? Respeitando a limitação dela, porém não privando ela de nada. Então, para nós era tão normal que nós não... Assim, a questão do preconceito sempre existiu. Não vou dizer que nós não enfrentamos, mas de uma maneira assim... uma maneira assim... Que tipo de preconceito? Como assim? O olhar das pessoas? A gente nota no olhar das pessoas, né? Às vezes especulando, ficam olhando, né? Achando que a doença pega, que algo... se queimou, isso é queimadura. Não é queimadura, não é uma doença contagiosa. Isso. Até porque as pessoas desconhecem, né? É incomum. Mas esse olhar é constrangedor, né? Então vocês também nunca olharam para Vitória como uma pobrezinha, coitadinha, não tinha isso. Por isso que a Vitória se vê tão bem, né? Ela aprendeu a se aceitar, se amar. Foi uma das coisas que eu mais me preocupei com a Vitória, não era nem a questão da doença em si, mas é a questão emocional dela. Eu sempre cuidei muito dessa parte emocional dela, sempre conversei muito com ela, sempre fui muito clara, muito sincera com relação à doença, nunca escondi, você vai melhorar numa certa idade, vai acontecer isso, aquilo, não, sempre fui bem sincera com ela. No entanto, assim, a questão emocional dela, eu sempre tive muito cuidado, porque eu sempre disse, filha, pode cair pedaço do nosso corpo. Tem pessoas que não têm braço, não têm perna, mas a nossa mente, ela tem que ser protegida. Ela tem que ser saudável, porque é ela que comanda a nossa vida, não é um braço. Claro que todos são necessários, graças a Deus por eles, mas a mente é tudo. E ela sempre compreendeu isso. Temos também aqui com a gente a Maria Eduarda,
que é a irmã mais próxima, assim, que ajuda até no banho, nas atividades, mas tem outros 2 irmãos mais novos que não estão aqui no momento, que estão na escola. Então, quero ouvir um pouquinho a Maria Eduarda. Como que é lidar com essa irmã? Que, assim, eu já vi que ela é bem líder, ela é a irmã mais velha e põe ordem na casa. Como que é a relação de vocês como irmãos e irmãs? Então, é bem boa, porque ela me dá bastante conselho, apesar de ser um pouco exigente, né? E teimosa também, bem teimosa. Mas é bom, sim. Você se... Como é? Ela se põe assim muito com humor, brincando, lidando com a vida, assim. Como que a Maria Eduarda é inspirada pela Vitória? Eu sou inspirada por ela pela lição de vida que ela carrega. Sim. Pelo dia a dia também, pelas coisas que a gente já passou. Isso me inspira cada dia a ser forte que nem ela. E quando ela está em crise, quando precisa ficar internada, qual o teu sentimento, assim? Naqueles momentos, como que você vive aquele momento com ela? Então, eu fico triste, mas é como meu pai disse, eu não tento mostrar isso, dando força também, incentivando e tamo junto. A Vitória disse que num dado momento, ela sentiu que você estava em desvantagem espiritual porque você não estava conseguindo frequentar a igreja, sendo que precisava ficar com ela, fazendo companhia, nos dias em que as demais pessoas iam para o culto. Sua mãe já fica emocionada. E aí a Vitória resolveu voltar a fazer o pequeno grupo também por sua causa, ou seja, ela pensa em você espiritualmente. Sim. Que amor é esse, né? Eu também. Eu amo muito ela e também eu quis muito ajudar e incentivei também no PG. Participa, Sim. Estão juntas. Qual é uma das coisas assim, mais admiráveis que você vê na Vitória? Tem tantas coisas, assim como ela diz, né? Mas eu acho que é a coragem de viver dela. Sim. Isso é muito inspirador, né? E você fica emocionada, né, princesa? Por que você chora? Nessa hora de ouvir sua mãe, seu pai falando, o que mais te toca? Que não é só eles que me admiram também. Admiro eles e sou muito grata de fazer parte dessa família. E amo cada um deles, um amor incondicional e que faz com que eu também tenha forças para continuar, porque eu sei que além de Deus estar do meu lado, eles também estão. Ai, que coisa linda! Ela chorando lá, chorando aqui, mas também sorrindo, mas também quero agradecer por vocês abrirem tantas vezes a casa de vocês, mas mais que isso, abrirem o coração e dividir um pouquinho dessa história, tá? Que Deus abençoe muito a você, mãe, seu marido, os demais filhos e a você, Vitória, guerreira, forte. Que Deus continue inspirando você. Depois quero receber você aqui de volta já com seu livro pronto, hein? Eu creio nesse sonho, creio mesmo. Creio que pode vir sim o doador da medula, que possa fazer esse sonho tornar-se realidade. E eu quero destacar o que vocês disseram e dizem como família. Está nas mãos de Deus, né? As pessoas que ajudam vocês estão nas mãos de Deus. O dinheiro que doaram para fazer o transplante, para ir para os Estados Unidos, para fazer o tratamento, que esteja nas mãos de Deus. Que todos os sonhos, todos os planos estejam nas mãos de Deus. Um beijo, muito obrigada, viu? E você aí de casa, obrigada também. Feliz ano novo para você. Feliz novas expectativas. Feliz novos sonhos. Feliz renovo de esperança. Feliz, confie, acredite, vá adiante. Eu sei que dói, eu sei que machuca. E um dia pode ser que eu precise ouvir estas palavras de você. Diga para mim, repita para mim quando eu precisar.
porque hoje eu estou dizendo para você em tão boas condições, mas crendo que serve para você e para mim essa palavra de esperança. Feliz Ano Novo! Ame mais, abrace se você pode, beije se você pode. A Vitória não pode receber um abraço, mas ela diz às vezes um olhar é como se me abraçasse. Abrace como você puder, ame como você puder e ame mais e cada dia mais. Um beijo, feliz Ano Novo, cheio do amor de Deus em sua vida.